rolling, rolling, yeah! Rolling, rolling. Keep moving, moving, moving. Though they're disapproving. Keep them doggies moving right. Mundo amoral. Este é o próximo tema da série sobre Clint Eastwood que estamos fazendo aqui. Bom, e esse tema, na verdade, é um tema que perpassa não só a obra do Eastwood, mas inclusive a própria história do cinema americana debate esse tema, especialmente no seu gênero por excelência, que é o western. Para dar dois exemplos aqui que vale a pena assistir, um deles é o Matar ou Morrer, um filme com Gary Cooper, de 53, dirigido pelo Fred Zinnemann, e o outro filme é o Consciências Mortas, filme de 1943 com o Henry Fonda, dirigido pelo William Wellman. E são dois filmes que existe esse grande conflito entre o indivíduo e a sociedade que o cerca e que já não tem mais padrões morais para guiá-lo. Isso você encontra nos dois primeiros filmes da série do Dirty Harry. O primeiro grande personagem de ação da era moderna do cinema é o arquétipo do herói de ação. Curiosamente, o primeiro filme é um filme que foi muito massacrado pela esquerda pensante e trata o personagem do Harry como um personagem fascista, um personagem que não respeita os direitos humanos, aquela coisa toda. Bom, o que o Eastwood vai responder é que o personagem do Harry ele não gosta da violência. Ele não é um personagem violento por prazer. Ele é um personagem que, na verdade, não entende como a sociedade à sua volta permite que pessoas inocentes sofram com a violência dos maus elementos. O vilão é um personagem um tanto quanto hippie, meio estranho, um psicopata. No segundo filme, o Dirty Harry vai enfrentar, na verdade, um grupo de policiais que terminam formando um esquadrão da morte e começam a eliminar bandidos, só que eles vão distorcendo justamente a visão que o Harry tem e eles tomam a lei pelas próprias mãos. Uma grande diferença entre os dois é que o Harry ele não toma a lei nas próprias mãos, ele simplesmente aplica a lei. Mas os dois grandes filmes que eu queria indicar mesmo é o Gauntlet, ou Rota Suicida, um filme de 1977, em que o personagem principal, o Ben Shockley, é justamente o oposto do Harry. Ele é um policial meio que não está muito aí pro serviço, só que ele termina sendo responsável pela guarda de uma jovem infratora, que vai ser testemunha num caso, e ele tem que levar ela para testemunhar. E nesse trajeto, ele termina sendo atacado pelas forças do mal, porque afinal ela vai denunciar o comissário da cidade. E aí toda a força policial vai contra ele, e ele termina tendo que se redescobrir como policial, se redescobrir como um ser moral e proteger essa vítima inocente. E aí tem uma das cenas de ação mais espetaculares da história do cinema até hoje. Assistam, vocês vão entender. E o outro filme, obviamente, é o Gran Torino, onde você tem esse bairro em que vive o personagem do Eastwood e começam a chegar imigrantes e eles começam a criar suas próprias regras e leis e a agir de forma violenta contra a própria comunidade. A proteção policial existente não dá conta de proteger as pessoas naquela situação de violência, e o personagem do Eastwood, que é um personagem xenófobo, desagradável à primeira vista, no fundo carrega em si um norte moral que impressiona inclusive esses estrangeiros que estão chegando ali para conviver com ele. E ele termina por resgatar para si mesmo um sentido à sua vida. E qual é o sentido da vida? É proteger aquelas pessoas inocentes. Ser a pessoa que através do próprio sacrifício vai conseguir apaziguar aquela comunidade. Nosso próximo tema, a fé ainda está lá. Acho que um grande filme que trata sobre isso é o A Troca, que eu já citei aqui. Ali, a única instituição saudável é uma igreja que faz de tudo para proteger a personagem da Julie. Fora isso, você tem um filme dele chamado Além da Vida, em que ele conta a história de 3 personagens que se entrelaçam devido a tragédias particulares em cada uma delas. Foi muito criticado na época, tem um lado meio espiritualista ou algo assim, e que tem uma preocupação metafísica por trás ali. Um outro filme que mostra esse respeito pela fé é um filme muito dolorido, é um filme que se chama Million Dollar Baby. Ideólogos idiotas da direita americana acusaram o filme de ser um filme pró-eutanásia, alguma coisa assim, tipo Rush Limbaugh, um estúpido desses, e não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, o filme mostra qual drama que há por trás de uma decisão dessas, especialmente para uma pessoa católica, que é o personagem do Eastwood nesse filme. Mostra o real preço que você paga quando você comete
um ato desses, né? E acho interessante isso de colocar o personagem como um personagem católico tomando uma decisão dessa, porque realmente você sente todo o peso de uma decisão dessas. E isso demonstra isso de uma forma muito respeitosa, muito delicada. Tem lógico, brincadeiras entre ele e o padre, mas são brincadeiras que você entende isso. Qualquer um que já se confessou, já conversou com o padre, entende esse tipo de discussão, mas isso não impede de ser, na hora do conflito, quando ele acontece, você perceber que o padre está certo e que o Eastwood vai perder a alma dele. Mas os grandes filmes que tratam sobre isso, um deles é o que está passando aqui atrás, é o Pontos de Madison, em que você vai falar, nossa, mas é uma história romântica, isso não tem nada a ver com, tipo, uma melação, não sei o quê. Por que ele está aqui? Porque tem uma cena crucial perto do fim do filme, em que depois de toda a paixão entre os dois personagens, o personagem do Eastwood e o personagem da Meryl Streep, há um momento em que a personagem da Meryl Streep tem que decidir ali se vai com isso ou não vai com isso. É curioso, porque você percebe que a decisão que ela toma, ela é motivada não só por uma escolha do coração, mas é motivada também por uma escolha moral. Ela não segue só as convenções sociais, ela tem algo a mais ali. Ela é uma dona de casa, ela é uma esposa. A personagem dela é uma personagem, a Francesca, uma personagem que vem da Itália para os Estados Unidos, então ela tem uma tradição católica forte, então ela não pode simplesmente se separar e abandonar a família para seguir a paixão. E isso fica muito bem demonstrado nessa cena crucial em que o Eastwood está numa caminhonete, ela está na outra caminhonete, e no espelho retrovisor do Eastwood tem um terço que a Francesca deu para ele durante o filme, e ele meio que acaricia o terço. E aí você entende que a decisão dela não é só uma decisão de convenção, é uma decisão moral, e uma moral religiosa, uma moral católica. Por fim, acho que o grande filme, o filme mais religioso do Eastwood é o filme Fuga de Alcatraz, dirigido pelo mestre Don Siegel, e tem muita semelhança com um filme do Robert Bresson chamado Um Condenado à Morte Escapou. Por que eu digo que é o principal filme? Porque na nossa era moderna, o homem é prisioneiro de uma realidade em que a voz de Deus já é quase inaudível. Esses personagens, tanto o personagem do filme do Bresson quanto o personagem do Eastwood, eles representam essa nossa existência aprisionada em uma realidade que já não... uma realidade quase árida, especialmente árida de sinais divinos. Mas isso não nos impede de ter fé na nossa liberdade, de ter fé em Deus, de ter fé na busca por essa liberdade. E acho que esses personagens, eles terminam lidando com essa nossa angústia de não termos resposta fácil, e que nós temos que perseverar no nosso dia a dia, não deixar de acreditar na nossa liberdade. Temos um destino a cumprir muito maior do que essa prisão que nos cerca. O último tema que vou tratar aqui com vocês, que é o preço da morte, que para um ator e diretor que fez uma carreira baseada em personagens de ação, personagens que resolveram muita coisa pela violência, é curioso você perceber como a maturidade fez bem ao Eastwood, especialmente na reflexão sobre o papel da violência nas nossas vidas. E essa reflexão tem um ponto específico na carreira do Eastwood que você pode identificar, que é no filme, no clássico dele, Os Imperdoáveis, filme de 92. Eles discutem o quão difícil é matar uma pessoa, especialmente o personagem do Eastwood, o Money. Ele entende, pela própria experiência dele de ser realmente um assassino, ele entende qual o preço que se paga. Mas essa reflexão sobre a violência também está no filme, para mim, o melhor filme da carreira do Eastwood, que é o Mystic River, que é um filme de 2003, com o Champagne, Tim Robbins, em que você percebe o que a violência gera de tragédia na vida das pessoas. Um outro filme que você tem essa discussão é uma pequena preciosidade na obra do Eastwood, que é O Coração de Caçador, filme de 1990, em que mostra o quanto esses personagens obcecados pela violência causam de tragédia à sua volta. E aí você tem um dos últimos exemplos de filme do Eastwood, que é o American Sniper, que é o filme de 2014. Fez muito sucesso em determinados círculos, mas foi muito mal compreendido, na verdade, porque o filme teve lá uma participação da família, do personagem principal, que deve ter interferido em algumas coisas, mas uma das coisas que você percebe no filme é que o Eastwood, ele não está preocupado só em mostrar os atos heróicos daquele personagem, está preocupado em mostrar o quanto a guerra vai corroendo a psique do personagem, o quanto a guerra vai corroendo o senso de moralidade do personagem. E o filme culmina em uma cena em que começa uma tempestade de areia no deserto, e o personagem, para resgatar a sua unidade, ele
vai largando o armamento, o equipamento dele militar para trás, assim. Essa é uma forma simbólica disso, de mostrar que, por mais que a guerra seja justa, ela também cobra o seu preço, mesmo dos melhores. E que chega um ponto em que você não pode mais ser apenas um soldado. Você precisa ser um homem inteiro, um homem de verdade. E voltar para sua família, para sua vida normal. Mas os dois grandes filmes, os filmes em que realmente todo mundo tem que parar para assistir, são os filmes gêmeos A Conquista da Honra e o Cartas de Iwo Jima, em que ele retrata o famoso conflito da Segunda Guerra Mundial na ilha de Iwo Jima, entre americanos e japoneses. Com esses dois filmes, o Eastwood atinge um patamar artístico que poucos conseguiram na história, especialmente na história do cinema. Ele consegue abarcar a visão do homem em todos os seus aspectos, em toda a sua glória e em toda a sua tragédia. Ele consegue perceber as nuances de cada personagem nesses filmes, e ali você tem seres humanos, você não tem estereótipos, você não tem personagens caricatos, porque no final das contas acho que a visão do grande artista é essa, é mostrar que por trás das nossas máscaras nós somos esses seres perdidos em busca de um olhar de compreensão. E assim eu encerro aqui essa pequena análise das obras do Eastwood. Só espero que essa pequena conversa, esses pequenos vídeos aqui, eles ajudem vocês a terem uma compreensão um pouquinho melhor da obra do Eastwood. É isso, vamos ver os filmes. Don't try to understand them, just rope, throw and brand them. Soon we'll be living high and wild.